Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho de 2013. Uma mulher morre em Uberlândia em decorrência da gripe H1N1. Ainda dá tempo. Os interessados em participar da Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial ainda podem se inscrever. Agora, o consumidor pode contar com mais uma pesquisa do Procon. São os preços dos produtos da cesta básica. Tudo sobre uma conferência gratuita da medicalização na infância. Por que os movimentos, como os que tivemos no mês passado por várias cidades brasileiras, acabaram de uma forma tão rápida? Uma professora de filosofia política fala pra gente sobre este assunto e tem os destaques do esporte. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Uma mulher morreu em Uberlândia em decorrência da influenza A gripe H1N1, a doença que causou várias mortes e uma verdadeira epidemia em 2009. Este é o primeiro caso de óbito por influenza registrado em Uberlândia este ano. A vítima, uma mulher de 31 anos, estava internada na rede pública de saúde. A doença de base dela era muito grave e a gripe veio como que desencadear um processo nessa paciente. Lembrar que nós temos hoje em Uberlândia uma situação muito confortável apesar desse óbito, né? Nós temos 4 casos confirmados como vírus influenza. A gente teve coleta de material de 39 casos suspeitos, o que nos diz que existe circulação do vírus influenza em Uberlândia. É isso que nós temos que ter clareza e cuidado. Com a baixa nas temperaturas registradas nos últimos dias, o alerta é para redobrar os cuidados com a gripe, já que as condições climáticas estão mais favoráveis ao aparecimento de doenças respiratórias. Os demais casos confirmados em Uberlândia estão fora de risco. São 3 pacientes do sexo masculino, todos saíram muito bem dos quadros, sem nenhum problema. Eles estão ótimos, estão em casa e passam bem. Só este ano já foram notificados 39 casos suspeitos de influenza em Uberlândia. 4 deles foram confirmados através de exames que de fato se trata do vírus H1N1. A doença não tem cura, mas vários mecanismos de prevenção podem ser adotados. Ao espirrar, ao tossir, use um lenço ou use o seu próprio braço. Use a lavagem das mãos como forma de prevenção e também o álcool gel. Lembrando que o álcool gel só serve se a mão estiver limpa. Portanto, a prevenção é fundamental, com medidas de higiene. Lembrando que a principal prevenção, que foi que 2009 nos ensinou, depois daquela epidemia, é que a vacinação é fundamental. A vacina contra a gripe já disponível também é um fator que contribui para quem quer se manter fora de risco. Muitas pessoas têm medo da vacina ou até mesmo fala que não resolve. A questão é que quando a pessoa vacina para gripe e ela tem uma coriza, por exemplo, o nariz começa a escorrer, ela fala assim, eu tomei a vacina e não funciona. Precisamos definir diferenças. Às vezes a pessoa está com um quadro alérgico, uma rinite apenas por causa da mudança de temperatura e acha que é gripe. Às vezes a pessoa está apenas com um resfriado comum, que é o rinovírus, que normalmente cura em 2 dias e acha que está gripado e que a vacina não funcionou. Lembre-se, gripe, que é o que a vacina está tentando controlar, é aquela gripe que te deixa em cama, fica 7 dias, fica muito, muito ruim. Portanto, a gripe tem que ser evitada com medidas de prevenção e principalmente a vacina. O gigante acordou, foi às ruas se manifestar, conseguiu algumas mudanças e voltou a dormir. Por que movimentos como os que tivemos no mês passado por várias cidades brasileiras acabaram de uma forma tão rápida? Sobre este assunto, eu converso agora com a professora de filosofia política, Ana Maria Said. Ana Maria, muito obrigado pela presença. É isso que a gente acabou de brincar, na verdade, uma brincadeira que é verdade séria, né? O gigante acordou, virou esse movimento, todo mundo falando, o gigante agora acordou, né? Os políticos vão ter que nos aguentar, e aquela manifestação se estendeu pelo Brasil todo, mas de uma hora para outra acaba, ninguém fala-se mais nisso, e as reivindicações mesmo que todo mundo fazia, digamos que uns 10% apenas foram atendidas. O que acontece? Boa noite. Bom, boa noite. A primeira coisa é sobre o gigante acordou, que é uma frase do Goebbels, um general nazista, e o sentido que tinha do nazismo ter acordado. Então, acho que as pessoas têm que tomar cuidado com isso. A outra coisa é que não era um
não eram manifestações espontâneas, porque, na verdade, tinha alguns sites e a internet e as mídias, etc., fomentando tudo isso. Então, também não tinha como durar, porque quando tem uma organização política e reivindicações organizadas politicamente, é possível avançar. Quando é muito generalizada, perde-se o foco no meio daquilo tudo, né? E você manifesta só o que te incomoda, mas não está focando numa direção política para realmente conseguir as reivindicações que devem ser organizadas. A gente até viu que existiu-se no início algum tipo de organização do movimento do Passe Livre lá em São Paulo, e logo que esse pedido na manifestação foi atendido lá em São Paulo e começou a se estender pelo Brasil, o próprio movimento o movimento do Passe Livre saiu das manifestações, e aí começou-se a reivindicar outras coisas. Como é que funciona isso? Deveria ter, então, movimentos mais segmentados, pedindo determinadas coisas mais focadas para que isso acontecesse? Sim, segmentados e políticos, ao contrário do que estava acontecendo, do que se estava fazendo como propaganda de que não me sinto representada, o perigo que isso significa, porque nós temos que exigir a representação das instituições democráticas e não negá-las. O perigo de que possa ser votado que a eleição seja livre no Brasil e esse movimento ter por trás a questão de que uma grande maioria não vai votar e não vai escolher os seus representantes. Então, votar direito, e se organizar politicamente, se realmente as pessoas estiverem descontentes com várias coisas. E cobrar depois também, né? Cobrar depois. Fazer manifestações para que os políticos que representam a gente façam o certo. É isso que eu digo de organização política. Então, não somente sair nas ruas e dizer estou descontente, mas se organizar politicamente para cobrar e votar direito da próxima vez. Estamos vendo que não estamos no sentido representados, temos que votar diferentemente para nos sentirmos. Agora me fala uma coisa, diante dessa manifestação que foi enorme, histórica no Brasil, mas que, como a gente brincou, né, que dormiu de novo, existem alguns resquícios dessa manifestação, mesmo elas tendo acabado já há algum tempo. O governo ainda está se preocupando com isso? Ele continua tentando fazer as mudanças para que novas manifestações não aconteçam? Olha, outro problema que é bom que a gente tenha espaço para dizer, não é o governo Dilma, mas o legislativo. E principalmente ele acordou. Você viu que quem votou algumas coisas que estavam emperradas há anos foi o legislativo, porque, na verdade, é o legislativo que pode travar o processo ou não. O governo propôs muitas coisas, inclusive reforma política. Volta a estar entravada no legislativo. Então, o brasileiro tem que saber votar bem no legislativo, porque eles nos representam e fazem as leis e podem mudar o que tem que ser mudado. Tá certo. Muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou, é curto, mas foi bom bater esse papo, mesmo que pequeno, com você aqui, Ana. Volte sempre, tá? Obrigada. Um abraço, boa noite. Veja agora a previsão do tempo. Há previsão de chuvas a qualquer momento no sul e sudeste de Minas Gerais. O resto do estado deve ficar encoberto por nuvens durante todo o dia. Possibilidade de chuvisco no centro, oeste e leste. Em Uberlândia, o sol aparece entre nuvens e a temperatura fica entre 11 e 26 graus. Confira o tempo em outras cidades mineiras. Em Paracatu, sol aparece na maior parte do dia, com mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Coromandel, o dia será ensolarado e não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 15 e 26 graus. Em Campo Florido, não deve chover. O sol aparece durante todo o dia e a temperatura varia entre 10 e 25 graus. Sol entre nuvens durante todo o dia em Araporã. Não deve chover. A mínima é de 12 graus e a máxima de 29. E depois do intervalo, os detalhes de uma conferência na UFO que vai tratar a medicalização na infância. A gente volta em instantes.
Eu sou Dr. Cícero, psiquiatra. A dependência química progride e avança na sua cura quando a gente foca o problema não só na erradicação da droga, mas sim no crescimento da pessoa. Vencer o crack é a soma de diversas vitórias. Por isso, o programa Crack é possível vencer. Investe na capacitação de profissionais de saúde, assistência social, educação e segurança, entre outros. Essa é a evolução, esse é o progresso. Ligue 132 e saiba mais. Governo Federal. A gente quer proteger a família. Todo pai quer. Eu tinha uma arma em casa, mas o meu filho achou. Ele tinha só 8 anos. Você não sabe o que é perder um filho. Se eu pudesse voltar no tempo... A arma não é proteção. Hoje eu sei. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Dia 19 de agosto, acontece a abertura do 6º Simpósio em Engenharia Biomédica, promovido pela Universidade Federal de Uberlândia. A programação, que vai até 23 de agosto, inclui minicursos com pesquisadores nacionais e internacionais e visitas técnicas. Uma mostra de tecnologia em saúde vai apresentar trabalhos práticos da área. As inscrições para o simpósio devem ser feitas pelo endereço eletrônico www.biolab.eletrica.ufo.br. Mensalmente, o CEPES da UFO divulga o levantamento de preços ao consumidor. Agora, além deste recurso, as pessoas podem contar também com mais uma pesquisa. É que o PROCON de Uberlândia divulgou uma lista de preços de produtos da cesta básica comercializados nos principais supermercados da cidade. O levantamento traz 26 itens do chamado consumo básico. A metodologia usada é simples. Estão listados o menor e o maior preço de cada produto pesquisado, independente da marca. O que a superintendente do PROCON quis com a realização dessa pesquisa? Repassar e educar o consumidor para que quando ele for adquirir algum produto, que ele não se atenha à marca, que ele se atenha, na verdade, à finalidade do produto e verifique qual marca que cabe melhor no bolso dele. O resultado pode se tornar uma ferramenta de auxílio à dona de casa antes de ir às compras. O óleo de soja de 900 ml, por exemplo, pode ser encontrado de R$ 2,29 a R$ 6,99, uma variação que muda de estabelecimento e marca e chega a mais de 300%. O mesmo acontece com o feijão carioquinha, de 1 quilo. O preço varia de R$ 3,99 a R$ 6,99. Só para ressaltar, a pesquisa não foi feita com produtos em promoção. Foi feita com preço de gôndola, tá? Então, eu tenho arroz, por exemplo, de R$ 6,99, R$ 7,99 e tem um arroz também agulhinha tipo 1 de R$ 12,99. Então tem uma variação grande de um produto para o outro. Mas este pode ser um recurso que, assim como a pesquisa de índices de preço ao consumidor realizada pelo CEPES da UFO, auxilia na hora de ir às compras. O que o PROCON soltou aqui é uma pesquisa de preços mínimos e preços máximos por supermercado. Desses itens. O que a UFO faz no IPC são preços médios. A gente soma todos os preços daquele produto e tiramos um preço médio, tá? Para fazer o comparativo mês a mês, que o que interessa para nós não é exatamente o preço, nós interessamos com a variação do produto. Por outro lado, alguns produtos que compõem a cesta básica vêm ganhando desoneração de impostos. Já são 16 itens que tiveram PIS, CONFINS e IPI zerados. Medida que entrou em vigor em março e já vem mudando o perfil do consumo. A tendência é que sobre algum dinheiro no bolso do cliente, e aí ele vai procurar alguns itens que estavam relegados a segundo plano, que realmente ele passa a comprar talvez uma perfumaria melhor, talvez uma utilidade doméstica que ele estava precisando e não estava podendo comprar, e talvez até uma elevação em torno de alguns produtos, elevação do nível em relação à compra de alguns produtos, exemplo, carnes. O cliente estava comprando uma carne de segunda, ele passa a comprar uma carne de primeira e assim por diante, né?
E na próxima segunda-feira acontece na Universidade Federal de Uberlândia uma conferência gratuita sobre a medicalização na infância. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Aline Arcioli Cieiro, que é psicóloga e também coordenadora deste evento. Aline, vamos falar um pouco desse tema, né? Um tema importante que vocês vão discutir, algo que vem acontecendo muito, a questão da medicalização na infância. Hoje em dia, essa facilidade que tem na saúde pública, os pais cada vez mais dão mais remédios para os filhos sem procurar um especialista para saber se realmente é necessário. Boa noite. Boa noite. Eu acho que é um assunto importante que a gente quer abordar sim, né, nesse nosso debate, porque nós estamos percebendo ao longo dos anos cada vez mais as crianças sendo medicadas muito cedo, né? Então, o que começou com o hábito com os adultos, né, de se medicar e de se diagnosticar, passou então a acontecer com as crianças e com os adolescentes. E o que a gente vê é que isso vai se tornando uma política pública mesmo, de a gente conseguir fazer diagnósticos muito precoces e de, portanto, já iniciar uma medicalização, né, um processo de medicamento, de inserção. Pois é. E os pais nessa hora, eles, por mais que seja normal a criança, uma mudança de comportamento já é motivo para eles medicarem os filhos. Pois é, porque exatamente quando a gente fala muito até na mídia e os próprios médicos vão dizendo pra gente, quanto antes a gente consegue identificar alguns sintomas, melhor é o tratar, né? Tratar antes. Só que na verdade a gente acaba sendo um pouco precoce, porque às vezes o que seria simples um comportamento normal de uma criança acaba sendo diagnosticado como um distúrbio. E aí que mora o perigo, porque a criança acaba sendo medicada por um distúrbio que ela não tem, que está dentro da normalidade para a infância, e com isso o seu próprio desenvolvimento fica prejudicado, porque a gente sabe que usando algumas medicações que temos muito fortes hoje, que não foram feitas para a criança, que elas podem ter problemas sim no seu desenvolvimento. Que tipo de problemas? Até assim, a gente sabe que pode ter problemas de saúde, mas também existem problemas da sua área, psicológicos também. Sim, sim, porque o que acontece é que a gente esses remédios acabam agindo, por exemplo, a criança ficar muito sonolenta, para a criança ficar um pouco mais, ela acaba não trabalhando com seus neurônios todos, com a produção mesmo, né, do biológico, e a criança às vezes acaba ficando deprimida, e várias consequências nesse sentido, que na verdade não aconteceriam se ela não usasse a medicação. Eu acho que o mais grave não chega a ser tanto esse fator que a gente observa da sonolência, porque isso a gente pode observar e até apontar para os pais, mas o que é cego, né, o que a gente não vê. E que talvez vai ter consequência quando ela tiver maior um pouco. Né? A gente, por exemplo, tem estudos já de crianças, 10 anos aí, por exemplo, do uso da Ritalina, de crianças que começaram a usar, né, e que hoje a gente vê que elas tiveram sim problemas neurológicos, de interromper processos, de não conseguir usar a sua capacidade cognitiva e intelectual, por exemplo. Olha, esse tema é muito importante, é algo que eu acredito que não deve ser discutido com muita frequência. Eu acho interessantíssima a iniciativa de vocês. E para a gente terminar, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu gostaria que você falasse então, dá o recado final, onde vai ser, quem que pode participar, enfim, fala aí pra gente, para as pessoas poderem ir nesse evento de vocês. O evento vai acontecer aqui na UFO, no 5R, no bloco 5R, no Anfiteatro C, às 19 horas da segunda-feira agora, dia 26. E nós vamos ter duas convidadas, uma neuropediatra aqui da UFO também, e uma psicanalista da UFTM. Então a gente vai poder debater esse tema e é aberto ao público, né? Então não precisa de inscrição, as pessoas só chegam na hora, já colocam seus dados e elas podem entrar e participar gratuito, não tem do problema, debate, né? sem problema. Então vamos só repetir a hora e o local. Vamos lá, Nina. Auditório do 5R, na segunda-feira, dia 26, às 19 horas. Tá certo, tá dado o recado. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E sempre que precisar de divulgar esses eventos importantes, pode contar com a gente aqui. Então tá bom, obrigada. Sucesso para vocês na segunda. No quadro Mercado de Trabalho desta quarta-feira, você confere as vagas disponíveis no CEPER em Uberlândia. Então aproveite para anotar. Oportunidade de emprego para coordenador comercial. É preciso ter ensino superior, informática, experiência em atendimento a clientes e CNH A e B. Vaga ainda para engenheiro eletricista com experiência mínima de 2 anos. São necessários conhecimentos em manutenção corretiva, preventiva e fiscalização. Vaga também para técnico em enfermagem, não é necessário ter experiência. Vaga para assistente administrativo, estagiário ou recém-formado em ciências contábeis para trabalhar meio período na administração de um restaurante. Estas e outras oportunidades você encontra no CEPER, antigo Cine. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro.
E daqui a pouco tem as notícias do esporte com Amanda Barbosa e os detalhes da conferência sobre igualdade racial. A gente volta já. Eu sou uma empreendedora individual. Posso garantir uma aposentadoria tranquila? Contribuindo com a Previdência você pode. Basta pagar sua contribuição de R$ 31,10 até o dia 20 de cada mês para garantir benefícios como aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença e outros. Emita sua guia pelo portal do empreendedor. Ministério da Previdência Social. Governo Federal. O seguro-desemprego é como aquele amigo que aparece quando a gente mais precisa. Por isso, cada um precisa fazer a sua parte para que ele seja usado só por quem está desempregado. Se o empregador age certo, não corre o risco de ser multado. O trabalhador evita perder o benefício e ainda garante o dinheiro de quem precisa. Porque esse dinheiro é de todos. E é dele também que vem o abono salarial, que começou a ser pago em agosto. Vamos cuidar melhor do que nós? Ministério do Trabalho e Emprego. Governo Federal. Professores e estudantes da Universidade Federal de Uberlândia poderão conhecer um pouco mais sobre as mobilidades e projetos de pesquisa em comum entre a UFO e a University of Texas, dos Estados Unidos. A apresentação deve ser feita pela professora Rosa Meguerian Faria, da UTEP, na segunda-feira, 5 de agosto, no auditório 5OD, no campus Santa Mônica, a partir das 14 horas. Mais informações pelo telefone 34-3291-8967. Os interessados em participar da Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial ainda podem se inscrever. O evento começa nesta sexta-feira e quem tem mais detalhes para a gente é o repórter Luiz Otávio Petri. Olá, Kelson. O evento acontece nesta sexta e sábado. Sobre ele, eu vou conversar com a superintendente de Igualdade Racial, Marli Anastácia. As pessoas ainda podem se inscrever, ainda há tempo de participar. Claro, ainda há tempo de participar. Nós estamos fazendo as inscrições pelo site www.uberlandia.mg.gov.br, né, desde o dia 23 até dia 26. E no dia do evento, né, no local do evento, no dia 26, das 18 às 22 horas, nós vamos estar fazendo inscrições, né, junto com o credenciamento, e também no dia 27, das 8 da manhã às 9. O tema este ano é a democracia e desenvolvimento sem racismo por uma Uberlândia afirmativa. O que vai ser discutido dentro desse tema? O que as pessoas que comparecerem no evento vão poder acompanhar? Bom, nós vamos estar discutindo os avanços, desafios, estratégias e desenvolvimento do enfrentamento ao racismo, lutando aí por uma Uberlândia afirmativa. Certas pessoas têm custo para se inscrever? Como que funciona? Não tem custo nenhum. A participação, ela é gratuita, né? Nós queremos aí convidar toda a população de Uberlândia para estar aqui no Cícero Diniz, né, no auditório do Cícero Diniz, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberlândia, participando aí da terceira conferência de promoção de igualdade racial. Marli, qual o resultado dessas conferências? Nós já chegamos à terceira edição de um importante tema que deve ser discutido cotidianamente. Bom, nós estamos reafirmando, né, e as propostas da segunda CONAPIR, que é a Conferência Nacional da Igualdade Racial, mas nós estamos também tendo um compromisso social com a população de Uberlândia através do plano de governo do prefeito Gilmar Machado. Ok, Marli, muito obrigado pelas informações. Tá, então a gente conversou com Marli Anastácia, a superintendente de Igualdade Racial. Fica a dica para o evento. É com você, Kelson. E agora é hora de saber as notícias do esporte. Quem tem os destaques para a gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite. O TVU Esporte começa com a festa alvinegra. O torcedor atleticano confiou, gritou "Eu acredito" e nos gramados do Mineirão o Galo respondeu à altura. Depois de mais um jogo sofrido, jogadores e torcedores soltaram o grito de Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. A festa começou ainda na cidade do Galo, antes mesmo do time ir para o Mineirão. Quando o ônibus surgiu, a torcida cantou. E foi neste clima até o estádio. Mas quando o torcedor chegou aqui no Mineirão, começou o sofrimento.
Vitória por 2-0 no tempo normal, empate na prorrogação e só depois dos pênaltis o atleticano pôde soltar o grito de é campeão. Últimos 3, 4 jogos, né? Sempre sofrido até o final, mas estava entalado, né? Hoje a gente comemorar, dia de entrar para a história de um clube tão grande, uma torcida tão grande. Então, hoje eu posso dizer que eu entrei para a história do Atlético. Justiças do futebol, né? A gente o tempo todo mereceu essa vitória, mereceu essa conquista, não só por hoje, mas por todo o campeonato que a gente vai fazer. Campeão, e vamos se preparar bem para seguir jogando bem o segundo semestre também. E a comemoração que começou no gramado ganhou as ruas da cidade. A Praça 7 se transformou num mar de atleticanos comemorando o título inédito para o Galo. Parabéns ao Galo pela conquista. Amanhã a líbero Tássia Estael e a ponteira Herrera se apresentam à equipe de vôlei feminino do Praia Clube. A cubana fará a segunda temporada com a camisa praiana. Já a líbero foi a última contratação do clube para a disputa da Superliga 2013-2014. Em fase final de recuperação, a ponteira Herrera deve passar por exames médicos e ainda não tem data para iniciar os treinos. A líbero Tássia se junta às demais atletas do clube na próxima quarta-feira. Neste sábado será realizada a 8ª edição da corrida de revezamento Uberlândia-Romaria. 160 atletas, entre profissionais e amadores, farão o trajeto na distância de 90 quilômetros pela BR-365. Cada grupo vai correr 5 quilômetros, revezando os corredores em cada passagem. Ao todo, serão 17 trechos. A concentração está marcada para as 4h30 da manhã e a largada para as 5 horas da manhã no Parque do Sabiá, entrada do bairro Tibere. A previsão é que os grupos cheguem à Romaria às 2h30 da tarde. Boa corrida para todos os participantes. Totalmente reformulado, o time de Uberlândia Clube Atlético Portal conta com um novo elenco e nova missão: disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Em ritmo pesado, a equipe treina para conseguir bons resultados já no primeiro jogo da competição, previsto para agosto. Aula de pilates que nada. A ordem aqui é ir bem além das atividades com a bola e malhar pesado. Na academia do estádio do Sabiazinho, a semana começa repleta de exercícios físicos e uma programação específica de treinos para o time do CAP disputar a 2ª divisão do Mineiro. Por ser uma semana muito forte de trabalho, a gente montou uma programação de treinos, tanto físico como tecnicamente. E por trás disso também a gente tem que entrar com uma suplementação, com uma alimentação adequada, para os atletas não estar sentindo tanto o clima aqui da região. Puxa pesado daqui, levanta peso de lá. O elenco todo reformulado do Clube Atlético Portal aproveita para ganhar mais resistência e entrosamento. Foi uma reformulação total no elenco que nós fizemos. Contratamos atletas com perfil da competição. Essa primeira parte a gente tem trabalhado muito a parte física deles, mesclando com a técnica também, para que a gente possa até ver a evolução desse time para o campeonato. Daniel Moraes reforça a teoria e a importância de uma equipe bem entrosada. Emprestado do Verdão, veio somar com o time. Gilson está montando um time muito forte aí, né? Essa mistura aí dos jogadores aqui de Minas com jogadores de São Paulo. E a importância da gente colocar esse futebol aí da cidade, colocar o futebol forte, né? Além de integrantes do Verdão, jogadores do São Caetano, Mato Grosso, Bahia e São Paulo foram contratados para essa nova fase do CAP. É o caso do paulista Melinho, que estava no oeste de Itápolis, e Gilson Baiano, ex-Araponga do Paraná. A responsabilidade é muito grande, né? Principalmente pelo motivo que já trabalhei com o Gilson como jogador, e ele me ligou e estou muito contente de estar aqui. E espero dar conta do recado. Eu tenho muita confiança no treinador Gilson Batata. Ele é uma pessoa que é detalhista, ele sabe montar a equipe. As equipes que ele monta tendem a chegar. E aqui no CAP não vai ser diferente. Ele está com a grande pretensão aí de chegar, de se classificar para o módulo 2. Além do desafio de adaptação, o time do Portal tem também a missão de enfrentar logo de cara, no primeiro jogo da rodada, o Esportivo de Passos. Jogo previsto para 25 de agosto,
fora de casa. A gente já sai o primeiro jogo, isso é um pouco complicado, porém é importantíssimo você trazer pontos quando você já sai, para que a equipe tenha muito mais moral quando for o jogo da volta aqui em Uberlândia, né? Então, o foco e a concentração tem que ser muito maior. Até domingo, a Universidade Federal de Uberlândia cedia os Jogos Universitários Mineiro. Aproximadamente 1.000 estudantes de 11 instituições de todo o estado estão participando. As competições acontecem no Campus Educação Física, na Arena Sabiazinho e no ginásio do UTC. Os estudantes estão competindo no vôlei, basquete, futsal, handebol, natação, atletismo, xadrez e judô. Os vencedores de cada modalidade ganham o direito de participar dos Jogos Universitários Brasileiros em Goiânia entre os dias 1º e 16 de novembro. Esses foram os destaques de hoje. Mais notícias do esporte você confere na segunda-feira. Muito obrigado, Amanda. Lembrando, o TVU Esportes volta na segunda-feira com mais informações para você. E o TVU Notícias também termina aqui e volta amanhã às 6h30 da noite. Uma boa noite a todos vocês. A gente se encontra amanhã.